Dias. Eu sou a Ana Bonfim. E eu, Ana Carol. E sejam muito bem-vindos a mais um Rede Pipoca. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga maravilhosa sobre Harry Potter. E a vez do filme agora é Harry Potter E a Câmara Secreta. O filme já inicia mostrando o Harry vendo o álbum de família. E ele tá de férias, né? E ele tá o verão inteiro sem notícias do amigo. E do nada, Tá lá o... Dobby. Aí ele faz, quem é você? Aí ele fala que veio pra... avisar o Harry pra não voltar pra escola, porque as coisas não vão ser boas, né? E ele precisa não voltar pra escola. E ele tá lá pra garantir que o Harry não vai voltar. Exatamente, só que aí o Harry diz que vai voltar porque tá com saudade do amigo deles, que ali ele não é bem-vindo, que ali ele não gosta. Aí ele fez, mas você passou o verão inteiro sem receber nenhuma carta. Aí ele faz, como que você sabe que eu não recebi nenhuma carta? Aí ele fez, você falou? Aí ele faz, eu não falei nada. Aí é quando a gente descobre que ele tava escondendo as cartas, que ele tá com um coisinho... banho de cartas, exatamente. O Dobby é um elfo, tá de... servidão. É, doméstico. Que todos os senhores maiores têm um deles que é pra seguir regra, fazer as coisas e tudo mais. Só que ele Né? não diz quem é o dono dele. Exatamente. Só quer que o Harry não vá voltar pra escola porque diz que vai ser muito complicado e tudo mais. E ele vai fazer de tudo pra que isso não aconteça. Tanto é que nessa história, ele pega, sai do quarto, fica fazendo barulho. O tio dele fica inventando umas histórias. E ele sai do quarto e derruba o bolo com a mãe dele. Que a tia dele tava fez. fazendo pra visita em cima da cabeça da visita. Aí ele faz, Harry! Aí vai atrás do Harry e começa a pegar o Harry. Obviamente o Dobby toca fogo e corre. E mostra o tio dele botando uma grade Na janela. na janela. Pra que não é pra receber mais ninguém. É, pra não receber ninguém, pra não receber visita, carta, nada, né? Só que quando ele bota a grade na janela... De noite. os amigos dele aparecem no carro voador, que é a primeira vez que esse carro aparece, né? Os gêmeos com o que O Rony. que é irmão do Rony, aparece lá pra resgatar. E, gente, é uma demora, né? Porque, tipo, é um resgate, mas é um resgate tão lento que, pelo amor de Deus, já tava ficando... Porque aí ele bota primeiro a mala, depois bota a coruja e quase que não sai de dentro do quarto. O tio dele quase não abre. A sorte é que tem 500 coisas, né? Pra ele conseguir abrir pra sair, porque senão não tinha ido não, pelo amor de Deus, né? E ele vai embora pra casa do menino. Do Rony. Quando chega lá, a mãe dele fica braba, né? Porque ele pegou o carro. Aí dá uns 3 carão. O pai dele, na hora do almoço, da jantar, né? Vai falar, ele faz, nossa, que legal você pegou. Ela, fulano. Aí ele, olha, você fez mal, viu? Não é pra você pegar mais. Como Enfim. sempre, os homens sendo mandados pelas mulheres. Isso. Eles precisam fazer compras, né? Porque vai ser o primeiro ano da irmã do Rony a entrar na escola. Daí eles vão fazer uma viagem para o Beco Diagonal com Podflu, que é como se fosse uma areinha, né? Que joga e tem aquela fumaça lá que a pessoa é transportada. E diz o nome do feitiço. E os dois primeiros a irem é o Rony e o Harry. Só que o Harry nunca foi, então o Rony vai primeiro pra demonstrar. Aí o Rony fala, dá o feitiço e o Harry vai, só que diz o feitiço errado. E ele vai pra outro lugar. Muito estranho, por sinal, né? Exatamente. Com pessoas muito estranhas que tentam levar ele pra algum lugar, só que aí, quando tá nessa confusão do povo querendo levar ele, o Hagrid aparece. Aí diz, Harry, o que você tá fazendo por aqui? Aí todo mundo se afasta, né? Tem medo. Aí pega ele e leva ele até a loja que ele iria. E daí, quando chega lá, encontra todo mundo, né? Porque quando ele chega lá também, ele encontra o galeguinho lá. O Draco. Isso. Assim que ele chega, o escritor reconhece logo ele, porque como eu falei, ele é uma pessoa muito famosa. Pega e pra o escritor é muito espertinho. Isso, aí dá os livros de todas as edições dele, tira a foto, que é pra sair no jornal a primeira coisa e tudo mais. E ele fica, meu Deus, onde é que eu tô? Quem é? O que tá acontecendo? Ele fica tudo muito rápido e o Harry fica tipo, exatamente, meu Deus, socorro. Socorro, Deus. Enfim, aí acontece isso, o Draco começa a como sempre, a esnobar. O pai dele aparece, né, pela primeira vez. E a gente entende porque o Draco é tão snob. Porque o pai dele é pior do que ele. Pior. Eu ia dizer que era igual, mas é pior do que ele. Aí ele começa a esnobar. Dele diz que ele tem livros velhos, que tem livro isso. Aí vê que é o pai do Ron e diz, você
Por isso que não tem livros novos. Tá explicado. Porque o pai do Ron trabalha na parte do... É como fosse o escritório dos bruxos. Da magia. Eles pegam esse negócio, esse encontro, ele lá e depois vai cada um pro seu lado, né? Daí, chega o grande dia, né, de irem pra escola. Pra ir para a plataforma, pegar o trem. Todo mundo atravessa. Os dois por últimos fica o Harry e o Ron. E a gente sabe que o Dobby não quer que o Harry vá pra escola. Então ele vai fazer de tudo pra que isso não aconteça. E Só que dessa vez não aparece o Dobby, né? Só quando... Acontece. O Harry corre pra entrar e dá de cara. E vai os dois, né? Um atrás do outro. Aí é bem bufo. Bichinha da coruja. Aí fecha e às vezes, mas a passagem tá fechada, então se eu não conseguir passar, a minha mãe não vai conseguir voltar. E agora, Harry, meu Deus, e agora? Que ele fica desesperado, né? Aí ele lembra do carro. Aí eles pegam o carro e vai. Só que, quando eles usam coisas de magia, os humanos não podem ver que aqui no caso ele chama nós humanos de trouxas. E dessa vez, quando eles pegam o carro, é visto por 9 trouxas, né? Da qual ele leva uma briga lá e tudo mais. Só que eles pegam o carro e tem a ideia de pegar o carro pra alcançar o trem, né? Porque como é que eles vão chegar na escola? Se o portal tava fechado. Só que o caminho é bem conturbado, né? Porque ele não consegue controlar o carro, uma doideira. Eles chegam no trilho e começam a escutar e faz, a gente tá escutando o trilho, a gente tá escutando o trem, então significa que ele tá perto. Deixa que o trem já tava atrás dele. Quando ele olha, minha gente, até a coruja vai. A coruja, ele vai, começa a correr. Bichinha da coruja, velho. Até a coruja regalou os olhos. E aí eles desistem de pegar o trem e decidem ir de carro mesmo. Que na hora de aterrissar, né? eles caem em cima de uma árvore velha, antiga, guerreira, que começa a atacar eles, velho. E a gente sabe que no mundo da magia, né, na escola, tudo tem vida. O carro cai em cima da árvore e ela começa a atacar justamente pra ele sair. Aí na minha cabeça sempre assim, por que ela não expulsou simplesmente ele? Mas ela tava tentando expulsar, só que eles estavam tão entranhados nela. E ele começa... E ela pensou que era ameaça também, se ela era guerreira, né? Então, assim, eles conseguem, né, depois de muita peleja, eles conseguem cair de baixo e ela vem de novo, eles vão pra lá. Aí é onde mostra que o carro tem vida. E expulsa ele dentro do carro. Tipo assim, vocês me quebraram todinho, vou expulsar vocês. E vai embora com raiva. Eu faço, rapaz, por que esse carro tinha vida esse tempo todinho? Por que ele não... né? E eles conseguem chegar na escola junto com todo mundo para as boas-vindas. E daí vamos para a primeira aula do semestre, que a aula é de plantas, só que nem uma planta, assim, uma planta normal, comum. Como é o nome da planta? A mandrágora. Pois é, por quê? Eles têm que usar uns abafador, né? Porque dependendo do grito que elas tenham, pode matar uma pessoa. Então eles usam o abafador, minha gente, aí quando ela pega assim, faz, olha, a gente vai pegar assim, vocês têm que agarrar aqui em cima e puxar. Pra quê? Aí, com força! Aí começa a chorar. Parece um monte de bebê. Pra que foram agarrar as bichinhas? Pra trocar de vaso, Vocês veem que ela tira de um vaso pra botar no outro, bota lá de novo pra elas continuarem crescendo, né? Enfim, todos eles começam aí um monte de gritaria, zoada vem, zoada vai e dá tudo certo na aula. Daí, vão pro jantar e nesse jantar... Gente, esse jantar é tudo. Nesse jantar, né, ainda não tinha mostrado a reação dos pais ao descobrirem que eles tinham pegado o carro voador. E ele recebe uma carta. E mostra também que a coruja do Ron, igual ele, não tem controle nenhum, né? Ela é péssima. Eu não tenho coordenação motora. Mas aquela coruja, ela é triste. Não, e o pior é que ela é bonitinha, que a gente olha quando ela bate como se... A coitada, eu acho que ela já tá desorientada. Ela bate e faz assim, de novo, meu Deus. Exatamente assim. Então ele recebe uma carta, quando ele abre a carta, aí ele faz... A carta automaticamente ganha vida. E ela fala todo o assunto que tem escrito nela, num jeito que a pessoa escreveu. Como se atreveu a roubar aquele carro? Estou totalmente desgostosa! Aí ele faz, meu Deus do céu. Aí já, olha...
Já pensou se no mundo real as nossas mães tivessem o poder daquelas cartas? Não ia dar muito certo, não. Porque Mas eu se ela- gostei da ideia da carta zangada. Era porque legal. se ela já faz raiva, ela já passa vergonha na gente, ela faz a gente passar vergonha normal. Imagina se tivesse uma carta. É, né? É. E pra completar, o Rony quebra a varinha na queda do carro. Então, ele quebra a varinha e emenda com durex. É uma ideia brilhante. Sim, porque ele acha que vai dar muito certo. Né? Então, aí nós partimos pra a outra aula, né? Artes ocultas. Isso que no outro filme era aquele professor lá que tava com o Valdemort, né? Então, esse agora é o professor, é o mesmo escritor que encontrou ele, né? Que eles encontraram na livraria, lá no início do filme. Então, ele vai começar a aula pra pegar aqueles bichinhos, como é o nome daqueles bichinhos? Os diabretes. Pra eles controlar, só que sendo que nem ele mesmo controla, né? Porque Enfim. ele solta, bota pro povo controlar pra brigar de novo, pra aprender de novo. E quando as coisas começam a dar errado, ele faz o quê? Fui, tchau. As pessoas saem e no final fica o Ron, o Harry e a Hermione pra dar conta do recado. Exatamente. Inclusive, o professor também vai embora, né? Espécie de professor Lord. Enfim, né? A aula é um desastre, como a gente já esperava que isso acontecesse. E segue tudo bem? Não segue tudo bem, não. Porque logo após essa aula, ele descobre que tem um novo apanhador no time adversário, que é o Draco Malfoy. Com aquelas vassouras. Maravilhosos, porque o pai dele tem condições e pode proporcionar isso a todos os alunos do time adversário. Pois é, não comprou só pra ele, comprou para todos. Eles, enfim, discutem e acaba indo para um local e eles vão realmente treinar. Nessa discussão do Draco, porque eles gostam de implicar muito, o Draco acaba insultando a Hermione de sangue sujo, que vem a explicação agora. Porque a Hermione, todo mundo que tá ali, a maioria pelo menos, eles tiveram os pais bruxos, ou o pai, ou a mãe, é descendente de bruxo. E a Hermione não, a Hermione, ela é sangue sujo porque os pais são humanos e ela teve que aprender. Aí é por isso que a gente vê que ela tenta compensar isso. Como que ela compensa? Ela estudando tudo sobre qualquer coisa sobre magia e feitiço. Por isso que ela é tão boa. E esse é o pior insulto que pode dar um bruxo. Né? E quando o Ron vai defender, né, com a varinha quebrada, e ele acaba fazendo feitiço que se vira contra ele. Porque a varinha dele está quebrada, né, emendada. Então o Vezes volta contra ele, que ele começa a cuspir, a vomitar a lesma. Até o efeito passar, ele vai vomitar aquelas lesmas lá maravilhosas. Eles acabam indo pra detenção de novo, né, porque se eles não for pra detenção não tem graça. Mas na verdade quem fica na detenção é o Harry só, né, já que o outro tá cuspindo lesma. Isso. Na detenção é a primeira vez que o Harry começa a escutar vozes. Quando ele começa a escutar vozes, essas vozes começam a falar que alguém vai morrer e que quer sangue. Exatamente. Só que ele não sabe o que é, o porquê que ele tá escutando essas vozes. Inclusive, ele olha pro chão assim e tem as aranhas, né? Várias aranhas andando. Aí ele começa a estranhar e começa a ficar meio seguir. Só que aí, no meio do caminho, ele encontra a Hermione. E juntos eles conseguem ver um bilhete que tá escrito assim, na parede. A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. E eles perguntam: oxe, tá com sangue? É um bilhete escrito realmente com sangue. E quando ele presta atenção... E não só esse, né? Esse é o primeiro, a gente vai ver durante o filme, que esse é o primeiro de muitos recados escritos com sangue em várias partes da escola. E eles começam a desconfiar do que seja aquilo ali. Porque, tipo assim, do nada, no início do ano, um negócio com sangue, com vários recados. E ele continua escutando essas vozes. O que é essa voz? Que não é um bom sinal, com certeza, sim, quando ele vai falar com o Hagrid sobre isso, né? Aliás, o bilhete escrito na parede é com sangue de alguém. E quando eles descobrem quem é da gata do zelador, que tá pendurada lá, tadinha, pedrificada. Aí ele faz, foi o Harry, porque quando ele chega só tá o Harry e a Hermione. Porque de agora por diante, todas as coisas que acontecem, o Harry é primeiro a chegar e os outros chegam depois. Aí quando os outros chegam, acha que ele é responsável. E aí manda ele ir de volta pra aula, né? Que agora a aula que vai ter é transformar animais em cálice de água. Mas aí...
todo mundo já tá muito sabendo dos acontecimentos da Que eles parede, do tentam sangue, esconder, mas é algo que não tem como esconder, né? né? E aí os alunos fazem, eu não quero essa aula, eu quero saber sobre a câmara secreta. A Hermione faz esse questionamento para a professora, né? É. Aí ela vai explicar o que é. Salazar Sonserina queria ser mais seletivo em relação aos alunos admitidos em Hogwarts. Ele achava que o ensino da magia devia ser somente para famílias inteiramente mágicas. Em outras palavras, sangues puros. E, de acordo com a lenda, Sonserina havia construído uma câmara escondida neste castelo conhecida como a Câmara Secreta. Ela só pode ser achada Só pode ser achada por um herdeiro de sangue puro, Da- de Sonserina. Sonserina, que é a escola que todos os vilões saem, né? Passou por ela. Daí eles passam a desconfiar de que o Draco, ele é esse herdeiro, né? Então daí Já que ele é eles... de Sonserina. E daí a gente já parte pro primeiro jogo da temporada de quadribol, né? O jogo violento. Sim, exatamente. O Harry, obviamente, vai jogar. O Malfoy também. Os dois Forte. começam a brigar. Então eles começam a perseguir essa bola. E a bola tá enfeitiçada e começa a perseguir o Harry. Então, estão perseguindo. Ao mesmo tempo que eles estão perseguindo. o Pumo na eles- frente, o Malfoy com o Harry. Atrás, disputando isso, e a atrás bola atrás do Harry. Que inclusive eu achei que aquilo ali ia desabar, aquela arquibancada. Porque também o tanto, achei. O tanto de coluna que ela quebra, minha gente, não tá no gibi não. Também achei. E começa, vai pra um lado e vai pro outro, e sobe e desce, sai pra fora e volta, e aquele fuzuê todo. E no fim, o Harry consegue pegar o Pumo. Quando ele consegue pegar o Pumo, a bola, consequentemente que está um pouquinho atrasada, começa a atacar o Harry, né? E todo mundo fica, meu Deus, e agora? Aí a Hermione, como sempre, chega, lança o feitiço lá e ela se extrapola pra todo lado. Isso. E tá tudo certo. Ganhou, salvou o dia. Como elas chegam lá e tudo mais, a bola ainda assim, né, antes de ser destruída, Consegue ferir o braço do Harry, né? exatamente, Quebrar, o braço no dele caso. quebrou. Daí, quando ele cai, né, acabou a coisa lá e tudo mais, todo mundo se aproxima e o charlatão lá, o professor, chega e diz que tem uma solução pra ele, porque o Harry quebrou o braço, né? Nessa solução, ele lança o feitiço lá, Braços reparos. em vez de melhorar, Melhora, de certa forma, né? porque ele não tá sentindo dor, né? Exatamente. Mas o braço dele fica assim, osso fica assim, Molenga. sabe? Aí vai pra um lado, deixa a mamãe, cara, vai pra um outro. Aí. Podemos ver que ela está crocante. Aí fica assim, sabe? E leva pra enfermaria e as enfermeiras até diz: eu não sei o que foi que fizeram aqui, mas vai ser difícil. Criar novos ossos vai ser dolorido. Você vai ter uma noite difícil, porque ele vai ter que passar a noite na enfermaria. Daí a gente sabe que desde o início do filme tá acontecendo vários ataques, né? O primeiro do sangue na parede, a gata pedrificada. E de noite, enquanto ele tá se recuperando na enfermaria do braço, chega o outro professor com um aluno petrificado. E daí eles começam a se perguntar o que tá acontecendo. Porque de todos os ataques que já tinham acontecido ao colégio até agora, não era motivo ainda de fechar a escola. E agora eles estão preocupados de que isso possa acontecer, porque eles não sabem o que tá acontecendo. E a escola, como o Dumbledore fala, a escola não está mais segura, né? Porque, tipo assim, os ataques continuam acontecendo e ninguém sabe o que é que está... E o porquê daquilo ali. Mas ele sabe que está ligado à Câmara Secreta e que a história que se passou há anos atrás está prestes a se repetir. De novo. Então, né, nesse negócio dessas ameaças que ficam surgindo, eles decidem trazer aula de autodefesa. Que quem fica responsável, obviamente, é aquele professor, O professor charlatão e aquele outro do cabelão, do que solta preto. o Severus, E coloca quem primeiro? O McCoy, o Malfoy. ou Malfoy, né? E dá o Harry que vai, né? Porque eles pedem a Porque sugestão. eles primeiro fazem a demonstração, que não é muito bem feita, porque o professor fala mais do que faz, nós sabemos porquê, obviamente vocês vão descobrir, vai ter a cena de descoberta, né? E aí eles mandam 2 alunos pra fazer uma demonstração melhor, então são escolhidos logo quem? O Malfoy e o Harry. Pois é, porque o Harry Potter tem que ir, né? E é só permitido
feitiços de contra-ataque. Isso. De defesa. De defesa. Não contra-ataque. Eles não podem se atacar nem contra-atacar. Eles precisam se defender. Só que o Malfoy vai longe, né? E traz uma cobra. E começa a atacar e traz uma cobra. Como o Harry, não sei se vocês lembram, mas no primeiro filme o Harry consegue falar com cobras, ele solta lá uma voz muito estranha, uma língua muito doida que a cobra entende. E aí a cobra vai atacar outra pessoa, só que aí o Harry fala em outra língua, naquela língua estranha novamente, pra não atacar. E a cobra fica lá até quando um responsável finalmente tem uma coragem, né? Que no caso é o Severus, e queima a cobra. Pois é. Só que todo mundo fica só olhando, né? E todo mundo fica assustado porque o Harry... Descobriram uma nova habilidade do Harry. Ele fala com cobras. E daí vem a suspeita de que as únicas pessoas que conseguem falar com cobras... Que ele pode ser o próximo descendente de Sonserina. Sendo que ele faz parte da Grifinória, né? E que esteja ligado à Câmara Secreta e os ataques que estão acontecendo na escola. Quando as pessoas começam a desconfiar e por conta do acontecimento da aula de defesa, ele é mandado para conversar com o Dumbledore. Quando chega lá no Dumbledore, ele entra na sala, ele primeiro encontra uma Fênix que está velha. Já morrendo. E a Fênix, a gente sabe que ela morre, mas ela ressurge das próprias cinzas. E aí mostra esse processo que é... Aí o Harry, inclusive, não sabia, né? Tanto é que ele fica desesperado. Ela pegou fogo, eu cheguei aqui e ela pegou fogo. Aí ele foi e disse, Harry, você nunca escutou a história da Fênix? Aí diz que a Fênix, ela ressurge das próprias cinzas. E entra no assunto, né, que ele pode ser o povo desconfia que ele seja o próximo... descendente de Sonserina, né, que esteja ligado à Câmara Secreta, e ele diz que acredita nele, que ele não é. E tanto é que mostra a questão do chapéu, né? E aí o chapéu tá lá e ele se pergunta que foi uma grande indecisão de qual escola ele iria colocar o Harry justamente por conta disso, porque ele se daria muito bem na Sonserina, porém a Sonserina tem a fama que tem, né? Então... E aí, na volta, ele acaba passando no banheiro, onde fica a Murta, né? E a Murta tá lá chorando, gemendo, né? Aí ele pergunta por que ela tá assim, e ela diz que jogaram um livro nela. E porque ela sofre tanto preconceito por ser sozinha e tudo mais. Aí ela acaba entregando o livro. Que é como se fosse um diário, aquele livro, né? Isso. E aí o Harry, curioso, fica lá observando o livro, aí ele derrama uma gota de tinta e vê que o livro absorve. Então ele tem a ideia de conversar... Escrever com o livro, né? De conversar com o livro. Aí ele bota, oi, eu sou o Harry. Aí ele bota lá. Aí some e logo após aparece uma nova fala, como se alguém estivesse falando, escrevendo. Exatamente. E assim... E a pessoa que escreve se identifica como Tom Riddle. Ele leva o Harry pra ver o que aconteceu há 50 anos atrás. Sobre o acontecimento da Câmara Secreta, que o Harry pergunta o que é que ele sabe. Então ele mostra pro Harry o que aconteceu. Que tava acontecendo os mesmos ataques, na visão ele mostra, né? Que tava acontecendo os mesmos ataques e que ele acaba seguindo o Hagrid e descobrindo a Câmara Secreta, que ele abriu, na verdade, a caixa e liberou o mal que havia dentro dela, que na verdade é uma sombra que aparece, né? E isso pode estar acontecendo novamente. Olha, a produção está julgando a gente porque a gente não sabe falar o nome do Hagrid. E é como? Hagrid. Como é o nome? Hagrid. Quando o Harry termina a visão, que ele entende tudo, que ele vai pro jogo, porque tem um jogo marcado, o jogo acaba sendo cancelado por conta de que a Hermione tá petrificada. Aí eles pegam e vão falar com o Hagrid sobre as pistas que eles acharam, né? Só que aí, quando tá lá, é interrompido pela chegada um ministro da magia e o professor Dumbledore. Que é aqui, como já aconteceu há 50 anos e ele é o principal apontado no primeiro acontecimento, então prendem ele. Aí antes dele sair da casa, ele diz: haja o que houver, siga as aranhas. Aí eles vão fazer o quê? Seguir as aranhas. Aí o Rony diz: mas a aranha tá indo pra Floresta Negra. Aí eles começam, mas minha gente, a cara do Rony,
Eu acho que era eu se eu tivesse ido, porque assim, se Era nós. eu nem entrava lá pra começar. Mas se por um acaso eu tivesse que entrar como ele teve que entrar, era exatamente as caras que eu fazia. Gente, ele fica... O Harry. E o Harry tentando fingir naturalidade, logicamente, porque ele quer descobrir as respostas. E o cachorro covarde vai junto. Até que eles encontram uma aranha enorme, minha gente. É enorme. Gigantesca. E enquanto ele tá conversando, ele vai, Carol, conversa e eu vou ficar fazendo o papel do Ronnie. E aí o Harry tá conversando lá com as aranhas, pegando as respostas que ele necessita sobre a câmara secreta e a ligação que tem com o Hagrid. E aí ele fala que o Hagrid não tem nada a ver com a câmera. Hagrid nunca abriu a câmara secreta. Então você não é um monstro? Não. O monstro nasceu no castelo. É uma criatura antiga que as aranhas temem mais do que a qualquer outra. E aí eles descobrem o motivo do Hagrid estar envolvido. Que o Hagrid não é culpado. É. Hagrid errado, hein? Mais ou menos. Vai. Enfim, e aí quando ele termina, aí já tá todo cercado. Aí quando o Harry presta atenção, já tá todo cercado. Porque tinha outras aranhas, além da aranha gigante e as pequenininhas, tinha outras aranhas medianas. Aí o Harry faz. Que eles são comidas frescas. E ele não vai impedir de as aranhas comer comidas frescas. O único protegido era o Hagrid, que não está lá. Exatamente. Aí pronto, aí começa a confusão. Que eles querem sair, começa a correr, atacar. E é aquela bagaceira de aranha. Até que finalmente o carro reaparece. O carro fez as pazes com eles e diz: gente, precisa de ajuda, vamos lá ajudar, né? Tira ele do covil e leva pra floresta. Só que quando eles acham que tá a salvo, as aranhas vêm atrás e o carro vai-se embora. Mete a pauleira, tira eles da floresta. Pronto, daí eles conseguem sair e vão direto ver a Hermione. Nessa petrificação dela, ela tava com o papel na mão. E o Harry pega e... né, que tá com algumas pistas anotadas. Tá falando sobre o basilisco. Isso. O basilisco que eles interpretam é uma cobra, como já tá ligada como eles tá ligada à Sonserina, então o símbolo de Sonserina é uma cobra. Pois é. Então basilisco é uma cobra enorme. E eles ficam tentando descobrir de onde é que essa cobra tá perambulando, vamos dizer assim. Porque geralmente o basilisco vai levar até a câmara secreta, porque o basilisco ele protege a câmara secreta. Então, achando um, eles achavam o outro. Pois é. Eles vão questionar o professor de artes ocultas, que eles descobrem que é uma fraude, justamente agora. E ameaça porque ele não sabe de nada, né? Exatamente. Tipo assim, eles precisavam de alguém pra proteger e ele é uma fraude, não protege ninguém além de si mesmo. Então eles pegam ele, a coisa com a varinha e força ele a ir junto com ele. E onde é essa câmera secreta? E aí é quando vão falar com a Murta, né? Porque a Hermione conversava muito com a Murta. E aí a Murta diz alguma coisa bem interessante que o Harry faz. Como foi que você morreu? E aí eles descobrem onde a Murta morreu, que no caso dentro do banheiro. É exatamente a entrada pra câmera secreta. Aí descobre que o basilisco usava as câmeras, os canos de esgoto pra chegar na escola. Então daí eles olham e faz, como é que a gente vai abrir isso? Eu acho que essa é a entrada para a câmara secreta. Diz alguma coisa! Harry, diz alguma coisa em língua de cobra! E começa todo o negócio se abrir. Aí abre uma passagem. Aí ele fala, tu vai primeiro. Não, tu vai primeiro. Mas a gente não sabe o que tem lá embaixo, mas tu vai primeiro. Então o primeiro a pular é ele. E depois os meninos vão. Exatamente. Chegando lá embaixo, a gente vê uma pele de cobra. Logo de primeira. Minha gente, que pele de cobra. Aquela cobra eles disseram que tem mais ou menos 18 metros, não foi? Era. Então daí eles começam a andar, né, pelos túneis, tentar chegar a um local. Só que eles acabam sendo presos, porque o outro professor acaba pegando a varinha dele, né? Acaba pegando a varinha do Rony pra ameaçar, e quando ele faz um feitiço lá, acaba caindo um monte de pedra
aí eles ficam separados. O Harry ficou lá e o Rony ficou. Então o Rony tem que ficar lá com o professor que tá desacordado, por incrível que pareça. E o Harry continua. Quando ele chega mais a fundo, ele vê a irmã do Rony que tinha sumido. Que é a primeira vez, o primeiro ano dela na escola, aí a pessoa logo sequestrada. Não é? Que lindo. Aí, na hora que o livro levou ele pra ver o que aconteceu 50 anos atrás, o menino que mostra lá é exatamente o que aparece aqui. E fala que quanto mais ela fica fraca, mais forte ele fica. Porque lembra que eu falei, que a gente falou no primeiro filme. O Voldemort tem vários pedaços fragmentados em várias pessoas. Exatamente, pra tentar voltar. E ele se encaixou justamente agora nesse personagem. Lembrando que o Tom, o nome do Tom, que ele mostra por completo assim, é ligado ao Voldemort e também mostra que ele é o próximo descendente, ou seja, a pessoa que eles estavam procurando é justamente o Tom. E daí, né, começam os ataques e aí ele tira aquele negócio lá e lá vem a cobra. Minha gente. O Harry pra dar conta daquela cobra, meu Deus. Só que aí entra a Fênix, que ela já tá em fase adulta, né? Porque Fênix o professor Dumbledore ficou preocupado e mandou a Fênix seguir ele, né? Ela trazia o chapéu que escolheu, né? Cada um com as coisas. Aí acaba trazendo o chapéu, só que o Harry corre porque a cobra ainda tá, Tava atacando ele. E a Fênix acaba chegando no momento oportuno porque a cobra tá quase pegando o Harry. Exatamente. E a Fênix aproveita e fere os olhos dela. Só que aí, sem a visão, elas vão pra audição. E aí o cara até disse: a sua Fênix cegou a minha cobra. Agora é só pela audição. Aí ele faz uma zoada lá, começa a entrar num túnel, entra em outro e ele fica preso. Como ele descobriu que era só pela audição, ele pega uma pedra, joga e a cobra acaba desviando dele. E ele retorna pra lá, né? Tenta acordar a menina novamente, mas nada. Nessa hora a cobra, o basilisco alcança ele, só que aí, quando ele vê quase sem saída, o chapéu manda ele vê uma espada. Aí ele pega a espada, aí eu fico, meu Deus, como é que ele vai usar uma espada? Nunca usou uma espada na vida pra coisar aquela cobra. Aí ele vai com uma ponta assim que tiver mais em cima e começa a tentar ferir a cobra de alguma maneira, né? E a gente acha que não vai, mas não vai, e ele cai, mas não cai, e vai, mas não vai. E eu sei que finalmente ele consegue enfiar a espada na cobra, a cobra cai, só que quando ele enfia a faca na cobra, um dos dentes da cobra feriu o braço dele e ficou lá, preso. Só que aí o Tom faz, não vai adiantar nada, porque não sei o que, e começa a falar um monte de coisa. Aí ele percebe que do lado da menina tem um livro, que era como se fosse um diário. Aí o que ele faz? Ele tem a brilhante ideia de pegar o dente e botar no meio do livro. Quando ele coloca no meio do livro, começa a sangrar e ele começa... Assim, coisa aí lá. A menina dá uma respiração, aí ele se liga que quanto mais coisa o livro, mais o menino morre e a menina revive. Exatamente. Aí ele começa, aí fura de um lado, aí fura do outro, aí fura do outro. Aí ele vai vir o livro de costas e mete no meio. Quando mete no meio, bem bufo, acabou, foi tudo. Pronto, o menino morre e a menina acorda. De volta já à escola, né? Ele vai falar com o professor Dumbledore sobre tudo o que aconteceu e como a Fênix o salvou. E neste meio termo chega o Malfoy, o Lúcio Malfoy, o pai do Draco, questionando por que ele queria ter afastado e tudo mais, e tudo certo. E aí nessa conversa, enquanto eles estão conversando, o Dobby percebe que a discussão que eles estão tendo é sobre o livro, e esse livro é pertencente ao Lúcio. Só que até agora ninguém sabia de quem era, né? Aí, inclusive, quando eles terminam de conversar, o Harry até diz assim, eu posso ficar com o livro? E ele diz que pode, né? E ele já tá indo embora com o Dobby. Aí quando eles estão do lado de fora, o Harry chama ele, Lúcio, esse livro é seu. Aí ele faz, meu? Não é meu. Mas mesmo assim o Dobby ainda pega, né? Mas eu vou ficar com ele. Aí pega e dá pro Dobby. Quando o Dobby abre, tem uma meia. Aí ele faz, meu dono me deu uma peça de roupa, então estou livre? Por quê? O Dobby falou no início
que a única forma de ele ser liberto era se o dono o presenteasse com alguma peça dele. Então, como o Harry fez essa tramóia e ele não tinha como provar, ele automaticamente foi livre. Aí o pai do Malfoy até diz assim... Tenta atacar o Harry, por isso, Só né? que aí ele vai O e rebate. Dobby o defende. Exatamente. E aí já pula pro jantar, né? Que tá todo mundo comemorando. Porque tudo se resolveu. E as provas dos alunos não ia precisar fazer, estavam todos liberados e passados de ano. E todo mundo fica feliz porque o Hagrid tá de volta. Porque ele tinha parado na prisão de Azkaban. Isso. Por conta de ser o principal suspeito sobre o que estava acontecendo na escola. Nós já sabemos que esse negócio das Azkaban já é pra pegar um gancho pro próximo filme. Que vocês já sabem que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Aguardem os próximos capítulos. Então nós chegamos ao fim de mais um filme. Deixa aqui nos comentários se você está acompanhando, se você já assistiu, se você nunca assistiu, se lembra, se não lembra, pra gente trocar uma ideia bem legal. Não esquece de se inscrever, compartilhar o vídeo e nos seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Continuamos assistindo.